Uma equipe das Nações Unidas disse ter encontrado informações, entre aspas, claras e convincentes, de que reféns de Israel em poder do Hamas foram estuprados. Há também evidências de violência sexual cometida durante os ataques do grupo em 7 de outubro. Priscila Yazbek, vem para cá. Como a ONU, Priscila, tem visto essa questão, porque é grave. Você tem, então, pelo menos o Hamas cometendo essas atrocidades, não apenas sequestrando essas pessoas. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, Tainá, todos que nos acompanham. Esse é o relatório mais definitivo, inclusive, da ONU sobre esse assunto. Diversas acusações de abuso sexual de ambas as partes já surgiram ao longo da guerra, mas a ONU, então, traz esse relatório dizendo o seguinte, que há motivos razoáveis para acreditar que a violência sexual continua e que houve estupros e estupros coletivos durante os ataques feitos pelo Hamas em 7 de outubro. O relatório também fala que em vários locais de Israel foram recuperados corpos totalmente nus ou nus da cintura para baixo, a maioria de mulheres, e que esse padrão de despir essas vítimas também pode ser um indicativo de abuso sexual. Eles também falaram que a maior parte desses abusos foi verificada no Festival Supernova e também nos seus arredores. E a agência da ONU também diz que a violência acontece dos dois lados. Eles também enviaram equipes para fazer uma análise na Cisjordânia, ocupada por Israel, e eles relataram que também viram um tratamento cruel, desumano e degradante com pessoas detidas pelos israelenses. Falaram sobre revistas invasivas, ameaças de estupro, nudez forçada, e também falaram sobre toques indesejados em áreas íntimas, mulheres que usavam hijab que foram forçadas a se despir, entre outros relatos, então, de ambos os lados. A CNN tentou confirmar e falar com as forças de defesa israelenses sobre essa denúncia, mas não obteve resposta até o momento. E sobre o Hamas já tinha negado essas alegações anteriormente, em dezembro, dizendo que são alegações infundadas e que fazem parte de uma campanha mentirosa do Ocidente em relação ao Hamas. Eu volto com vocês. Priscila, e não é só a questão do Hamas, né? Cometendo essas atrocidades. A ONU também tem evidências de que Israel prende e coage funcionários da Agência de Refugiados Palestinos. Explica melhor para a gente que também seria uma irregularidade. Exatamente, Uribe. Então, também essa outra notícia relacionada à guerra em Gaza, relacionada à ONU também, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, a UNRWA, que disse que, segundo eles, então, segundo esse relatório da ONU, esse comunicado da ONU, alguns funcionários foram forçados a fazer confissões falsas sobre tortura e maus tratos. Essas acusações foram feitas pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos a partir de relatos de palestinos detidos por Israel e também funcionários da UNRWA que estavam também detidos em prisões ou em instalações militares israelenses. Lembrando que Israel acusou 12 funcionários da ONU de estarem envolvidos nos ataques do dia 7 de outubro. Também tinha falado que 12% dos 13 mil funcionários da UNRWA são membros do Hamas ou de outros grupos militantes palestinos. E depois disso, a agência da ONU demitiu 10 desses 12 funcionários acusados, sendo que 2 deles estavam mortos. Então, dos 12 funcionários acusados, 10 foram demitidos e 2 estavam mortos. A CNN não pôde verificar de forma independente essas acusações feitas por Israel, mas é uma resposta, então, que agora a Agência da ONU para Refugiados Palestinos faz sobre essas acusações de Israel. Inclusive, só para finalizar, o que esse relatório diz é que essas acusações feitas por Israel e essa coação dos seus funcionários a darem informações falsas fazem parte, segundo a agência da ONU, de uma campanha para desmantelar a UNRWA. Volto com vocês. Priscila, a gente está falando de temas tristes, mas pelo menos há algumas imagens que trazem esperança da beleza no mundo, e eu não podia deixar de reparar no seu cenário. Você está do lado da Torre Eiffel, esse, se eu não me engano, é o Rio Sena. E que imagem maravilhosa do inverno. Isso. Uma ignorância minha, Priscila, ele chega a congelar o Rio Sena ou não no inverno?
Já chegou a congelar, viu, Uribe? Mas nesse inverno não congelou. Inclusive, nesse inverno a gente só teve 2 dias de neve aqui em Paris. Mas já há relatos, sim, de momentos na história em que o Sena congelou. Mas não foi dessa vez, não foi nesse inverno. A gente também traz aqueles relatórios, né, do Copérnicos, do Serviço de Meteorologia Europeu, que fala que esse é o ano... Os últimos anos, né, tem sido alguns dos anos mais quentes da história. Então, o inverno acaba sendo menos rigoroso. Mas, Uribe, vou até sair um pouco aqui para vocês verem. Então, a Torre Eiffel aqui do Rio Sena, aqui ao meu lado, aqui à direita, tem a Pont de l'Alma, que é um ponto magnífico para quem visitar Paris aqui, aproveitar quem puder tirar fotos por aqui. E o casaco foi bem escolhido para a ocasião, combinando com o cenário. Obrigado, Priscila Asbeck, pelas informações.